gente, aqui é o Quarta Capa. O nosso Clube do Livro tem a iniciativa de democratização da leitura e acesso aos livros dentro da universidade para todas as pessoas que já têm hábito de ler, que querem obter esse hábito, ou às vezes as pessoas desavisadas que só querem passar e sentir o gostinho da leitura por um dia. A proposta do nosso ano foi se inspirar em livros do realismo mágico e nós trouxemos no primeiro semestre apenas autores masculinos e nesse segundo semestre apenas autores femininos para podermos ter esse diferencial entre perspectiva feminina e masculina dentro do gênero realismo mágico, que é um gênero específico da América Latina que junta política e elementos sobrenaturais. A Casa Tomada é um conto de Júlio Cortázar, que mostra a história de dois irmãos que vivem numa casa grande, repleta de memórias de seus antepassados. A história começa bem realista, até que ela progride e nos mostra um ser de outro mundo. O conto mostra como os irmãos acabam sendo expulsos da sua própria casa por esse ser misterioso, conforme ele vai tomando o imóvel aos poucos. Eu gostei do conto porque ele começa de uma forma bem realista e ele vai aos poucos progredindo para que a gente entenda que, na verdade, a casa está sendo tomada por algo místico. Estavam deixando aquilo para os espíritos, para qualquer ser que fosse. Achei isso muito interessante e é gostoso de ler. Se falando em livros de contos, nós também abordamos o livro Ficções, de Jorge Luiz Borges, e dentro dele nós lemos 4 contos em específico: Funes, o Misterioso, 3 versões de Judas, A Loteria em Babilônia e Menard, autor de Quixote. A ideia de Pierre Menard é que Borges conseguisse reescrever todo o conto de Dom Quixote com as exatas mesmas palavras, só que a percepção das pessoas mudasse com relação ao tempo sobre essas palavras. Para mim, o que me passou é a ideia de que é uma releitura sática. Borges, ao escrever esse ensaio, na verdade, ele está fazendo uma crítica ao mundo contemporâneo que nós vivemos hoje em dia, de que tudo pode ser ressignificado o tempo todo por essa mudança de geração e tempo. Funes, o Misterioso, é um conto que narra a história de um rapaz que tem uma memória excelente, até para os mínimos detalhes de coisas mínimas, só que ele nunca consegue relacionar essa memória ou fazer um uso dessa memória prático no dia a dia. Então, por conta disso, ele acaba virando como se fosse uma curiosidade na vila. E, pessoalmente, esse é um dos contos que eu mais gostei do livro Ficções de Borges. Trata de temas como memória, tempo e morte, muito sucintamente, e é muito delicado esse conto. A Loteria de Babilônia se passa em uma Babilônia fictícia, onde todas as atividades são regidas por essa loteria, que vai conceder prêmios ou punições dependendo das atividades que você submeta a ela. E basicamente é uma metáfora para uma sociedade do controle. Em 3 versões de Judas, Borges eleva essa figura bíblica que nós temos a um patamar de Marte, como se tudo que tivesse feito, na verdade, tivesse esse final propósito de um sacrifício em prol da humanidade. Também lemos As Formigas, que é um conto da Lígia Fagundes Telles, que conta a história de 2 estudantes que se mudaram para um antigo sobrado, e lá nesse sobrado elas acabam encontrando alguns mistérios, entre eles ossos de um anão, que estavam intactos, completamente limpos, que foram deixados lá pelo antigo inquilino. Durante a noite acaba acontecendo algo bem esquisito, que começam a aparecer várias formigas indo em direção a esses ossos. Elas acabam juntando esses ossos e tentando formar esse anão. As meninas assustadas acabam optando por fugir desse lugar por achar tão esquisito toda essa situação. Eu gostei bastante da leitura, é muito bem escrito o conto. É bem interessante pensar como algo tão estranho, esquisito e misterioso, esse suspense todo, a gente relativiza ele, a gente traz para o nosso mundo comum. Só que não é, porque tem um anão que está em ossos enfileirados, formigas invadindo, e é muito legal essa leitura, vale bastante a pena o conto. 100 Anos de Solidão narra a história da família Buendia, desde os fundadores de um vilarejo chamado Macônios, José Arcádio Buendia e Úrsula Iguarã. Através das 7 gerações dessa família e de uma narrativa não linear, Gabriel Garcia Marques ele introduz os Buendia com uma mistura de grandeza e tragédia ao mesmo tempo. Nós temos temas como amor, solidão, pobreza, riqueza e, acima de tudo, um toque de natureza sobrenatural em cada geração. 100 Anos de Solidão é um livro muito gostoso de se ler. E grande parte dessa fluidez que tem na narrativa é justamente como Gabriel Garcia Marques consegue construir o magnífico e o sobrenatural tão intrínseco na natureza humana que para você parece completamente normal. Samuel chega até a cidade de Candeia para procurar a sua avó, que aí encontraria seu pai. Chegando lá, ele se sentiu ressentido por não ter sido bem recebido pela sua avó, e por isso ele procura abrigo. Ele encontra um abrigo numa gruta, que na verdade era uma cabeça do santo, de Santo Antônio. Ao passar dos dias dentro dessa gruta, ele passa por diversas coisas
e começa a escutar inclusive vozes de mulheres fazendo pedidos a Santo Antônio. O livro ele passa por essa fase de mistérios, a jornada do Samuel, a cabeça do santo, e você fica muito interessado por cada parte para saber o que vai acontecer, o que é em torno dessa cidade, se Samuel vai encontrar ou não seu pai. É um livro muito interessante e que vale a pena descobrir e acompanhar toda essa jornada de fé e o destino do Samuel até o final. A Casa dos Espíritos de Isabel Allende traz temas também de família, bem como 100 anos de solidão, só que dessa vez a gente acompanha a trama da família Trueba. Desde o amor super problemático e relacionamento de Rosa e Esteban Trueba, até os traços revolucionários e misteriosos que começam a submergir na sua neta, a Alba. Temas como vingança, amores problemáticos e até mesmo um cenário político que remete muito ao Chile que a Isabel Allende conheceu, são muito representados no livro. Pessoalmente, para mim, Casa dos Espíritos não foi um dos melhores livros que lemos ao longo do ano, mas eu gostei muito do cenário político que reflete o Chile que a Isabel conhecia, especialmente em como ela conseguiu colocar esse cenário tão de forma poética e sobrenatural com um toquezinho de realismo mágico. Essa parte eu curti muito.